Olá, no 19º dia da guerra, os militares de Israel revelaram que concordaram em adiar a invasão de Gaza, da faixa de Gaza, para que os Estados Unidos tenham tempo de reforçar suas bases militares na região, que estão sob a ameaça de milícias xiitas ligadas ao Irã. A República Islâmica sustenta mais de 60 milícias no Oriente Médio. Em 7 dias, houve 13 ataques a bases militares dos Estados Unidos, 10 no Iraque, onde há 2.500 soldados norte-americanos, e 3 na Síria, onde há cerca de 900 soldados dos Estados Unidos. O adiamento da invasão dá mais tempo também para negociar a libertação de reféns e para a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Em Washington, o presidente Joe Biden pediu mais ajuda humanitária e levantou dúvidas sobre o número dos mortos divulgados pelo movimento de resistência islâmica, o Hamas. Mais uma vez, o presidente norte-americano negou que pressione Israel a adiar a invasão terrestre de Gaza, mas ele pediu mais uma vez que Israel respeite o direito internacional humanitário. Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu avisou mais uma vez que Israel prepara a invasão terrestre à faixa de Gaza. Netanyahu está sob enorme pressão dos seus ministros mais extremistas para esmagar o Hamas. Também há um embate entre o primeiro-ministro e o ministro da Defesa, Yoav Gallant, que Netanyahu chegou a demitir porque Gallant foi contra uma reforma judiciária para blindar o primeiro-ministro, que enfrenta 3 processos por corrupção. Netanyahu recuou diante dos protestos populares que aconteciam todos os sábados há meses em Israel até o início da guerra. Protestos contra a reforma do Poder Judiciário. A participação no gabinete de guerra de 2 líderes oposicionistas que foram comandantes das Forças Armadas de Israel, Benny Gantz e Gadi Eisenkot, não foi suficiente para trazer a unidade. Os militares israelenses sentiram o impacto do fracasso ao não conseguir ao não conseguir proteger a população do ataque terrorista, mas estão prontos para a retaliação, à espera da autorização da decisão das autoridades civis. O comandante-em-chefe, o chefe de serviço secreto interno, Shin Bet, e o chefe da inteligência militar de Israel reconheceram os erros e devem pedir demissão depois da guerra. Bibi Netanyahu prometeu que este desastre será profundamente analisado. Todo mundo terá de dar respostas, inclusive eu. Mas isso só vai acontecer depois da guerra. O primeiro-ministro é o maior responsável, mas jamais vai admitir isso. Líderes do movimento de resistência islâmica, o Hamas, da Jihad Islâmica e da milícia fundamentalista xiita libanesa Hezbollah, o Partido de Deus, se reuniram para discutir a guerra contra Israel. O secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, o número 2 do Hamas, Saleh al-Ahuri, e o comandante da Jihad Islâmica, Ziad al-Nahalla, se encontraram em Beirute, a capital do Líbano, e prometeram união. A Jihad Islâmica participou do ataque ao lado do Hamas. Por enquanto, a maioria dos analistas considera improvável que Hezbollah entre na guerra, mas os ataques de foguetes, drones e mísseis dos 2 lados da fronteira entre o norte de Israel e o sul do Líbano se intensificaram desde o início da guerra. Nesta quarta-feira, depois do disparo de um míssil, a Força Aérea de Israel voltou a bombardear posições do Hezbollah. Desde o início da guerra, 52 pessoas foram mortas no Líbano, das quais 39 eram milicianos do Hezbollah. Do lado israelense da fronteira, houve 4 mortes. Israel também atacou bases militares da Síria e matou 2 soldados. Desde o início da guerra, pelo menos 8 soldados sírios morreram em ataques israelenses. Em discurso no parlamento da Turquia, transmitido pela televisão, o presidente Recep Tayyip Erdogan acusou Israel de atacar civis deliberadamente em Gaza e defendeu Hamas. O objetivo não é autodefesa, é uma selvageria cometida como um ato premeditado de crime contra a humanidade.
Erdogan afirmou que o Hamas não é uma organização terrorista, é um movimento de libertação nacional. O presidente e o líder turco perde assim a capacidade de mediar o conflito. O Hamas é uma organização terrorista. O terrorismo é uma tática de guerra independente da causa que pretenda defender. Já comentei aqui que as leis de guerra têm dois aspectos: o direito de ir à guerra, de usar a força, que só pode ser em legítima defesa, e o direito do que se pode fazer durante a guerra. O direito da guerra exige distinguir entre civis e combatentes, proteger a população civil e usar força proporcional. Mas o que é terrorismo não é uma definição acadêmica universalmente aceita, nem uma convenção internacional, porque os Estados Unidos não queriam incluir o terrorismo de Estado. O terrorismo político nasce na Revolução Francesa como terrorismo de Estado, mas se pode dizer que é o uso da força ou ameaça do uso da força indiscriminado contra civis inocentes escolhidos ao acaso para aterrorizar e quebrar a fibra moral do inimigo. Geralmente se faz isso com bombas, sequestros aéreos e assassinatos políticos. O que define se um ataque é terrorista ou não é a legitimidade do alvo. O que pode ser atacado numa guerra? Um exército de ocupação é um alvo legítimo, mas escolas, hospitais, centros comerciais, lojas, restaurantes, pontos, estações de ônibus ou de trem não são. Atacar crianças, jovens, adultos, idosos em suas casas, comunidades e num festival de música, como fez o Hamas em 7 de outubro, é terrorismo. Os bombardeios maciços de Israel e o bloqueio à faixa de Gaza e o uso da sede e da fome como armas de guerra podem ser considerados punição coletiva, o que caracteriza crimes de guerra e, num conceito mais amplo, também numa espécie de terror. Com a escassez de combustível, medicamentos e outros suprimentos e os bombardeios maciços, a tragédia humanitária se agrava a cada dia. A Organização Mundial da Saúde alertou que 12 dos 35 hospitais da faixa de Gaza não estão funcionando. Mais 2 projetos de resolução foram rejeitados na quarta-feira pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, um dos Estados Unidos e outro da Rússia. Ficou evidente que as grandes potências vão vetar sistematicamente as propostas do outro. Os Estados Unidos não querem que a questão da guerra seja discutida pelo Conselho de Segurança. Em menos de 2 semanas, 4 projetos de resolução foram rejeitados. Mais uma vez, o veto das grandes potências paralisa o Conselho de Segurança da ONU. Mais 3 funcionários da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos morreram, elevando o total para 38 desde o início da guerra. A agência alerta que não tem mais combustíveis e pode parar de funcionar nesta quinta-feira. Em visita à Jordânia, o presidente da França, Emmanuel Macron, declarou que uma invasão terrestre em grande escala será um erro, não protege Israel a longo prazo e não é compatível com respeito às populações civis. Em artigo no jornal inglês The Guardian, o professor de estudos da paz Paul Rogers, da Universidade de Bradford, na Inglaterra, previu o fracasso da invasão terrestre, como parece que será realizada pelo exército de Israel. O ministro da Defesa israelense anunciou uma operação em 3 fases. Primeiro, neutralizar os terroristas e destruir a máquina militar do Hamas. Em segundo lugar, ir atrás dos focos de resistência. E na terceira fase, instalar uma nova ordem em Gaza, um governo que não seja hostil a Israel. Esta terceira fase é o maior desafio, alerta o professor. Esta é a 5ª guerra ou operação militar de Israel contra o Hamas desde 2008. Nos conflitos anteriores, morreram 5.365 palestinos e 308 israelenses. Nesta guerra, já morreram cerca de 6.546 palestinos em Gaza. O exército de Israel diz que matou 1.500 milicianos que invadiram o país em 7 de outubro, quando mais de 1.400 israelenses estrangeiros foram mortos e cerca de 250 tomados como reféns.
Estes reféns estariam escondidos na rede de 500 quilômetros de túneis subterrâneos que o Hamas construiu em Gaza. Mesmo que este número estejam inflados, e o presidente Joe Biden desconfiou dos totais de mortes do Hamas, mas de qualquer jeito o total de mortes é muito maior do que em todos os outros conflitos anteriores somados. Com a determinação de Netanyahu e seu governo de extrema-direita de esmagar o Hamas, vão morrer outros milhares de palestinos e dezenas de milhares sairão feridos. No fim da guerra, os palestinos deverão estar confinados numa área muito menor, sob intensa vigilância, imagina o professor Rogers. Em vez de acabar com o terrorismo, Israel vai deixar uma geração de jovens palestinos, a metade da população de Gaza tem até 19 anos, e passou praticamente toda a vida sob o cerco israelense numa prisão a céu aberto, com raiva e ódio, pronta para aderir ao Hamas ou qualquer outro grupo que o suceda no controle do território. Dificilmente a Autoridade Nacional Palestina, que governa parte da Cisjordânia sob controle palestino e tem uma imagem de incompetente e corrupta, vai conseguir se estabelecer em Gaza na carona de tanques israelenses. A destruição arrasadora de Gaza, observa Paul Rogers, tende a deslocar o eixo do conflito para a Cisjordânia, hoje 40% ocupada por colônias consideradas ilegais à luz do direito internacional, porque é um território ocupado, com colonos cada vez mais agressivos, movidos por um sentimento ultranacionalista, baseado num fundamentalismo religioso e insuflado pelo atual governo israelense de extrema-direita, ou mais à direita da história de Israel. O presidente Biden advertiu que os colonos israelenses estão jogando gasolina no fogo ao atacar palestinos na Cisjordânia ocupada, onde pelo menos 95 palestinos foram mortos desde o início da guerra. Um novo Hamas pode surgir neste ambiente. Ao não perceber isso, o governo Netanyahu torna a situação muito pior. O jornal liberal israelense Haaretz disse que Israel não vai vencer o jihadismo com Netanyahu no poder. Se você gostou, assine o meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico, Salam Aleikum, que é paz esteja convosco em árabe. Até mais. Tchau.